palco, doutora Jaqueline Oliveira. Bom dia, pessoal. Obrigada, João, pela apresentação. Estou muito feliz pelo convite, por poder falar aqui sobre o nosso setor, sobre o agronegócio, sobre o estudo que nós realizamos com o Alkaline Power. Obrigada, Zenilda, obrigada, João Rodrigues, a Vitalflex, Nippon Flex, pela oportunidade. Bom, só me apresentando, apesar do João Rodrigues já ter falado um pouquinho sobre a minha formação, eu sou engenheira agrônoma formada pela Exalc. Como ele mencionou, é uma importante instituição no setor agrícola, a primeira universidade mais reconhecida no Brasil e a segunda maior do mundo. Então, isso mostra e dá mais relevância e credibilidade para vocês que vão estar trabalhando com um produto, né, com o Alkaline. Mostra a preocupação da empresa em realizar parcerias com instituições de relevância no setor. Isso dá mais credibilidade a vocês e aos produtores que vão estar adquirindo esses produtos. Eu fiz meu mestrado e doutorado na Exalc também, na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e estou finalizando agora, então, o meu pós-doutorado também pela mesma instituição. Eu fiquei bastante feliz em trabalhar na pesquisa e realizar esse estudo com o Alkaline, porque está muito relacionado com a minha linha de pesquisa, onde eu estou sempre buscando alternativas sustentáveis para os produtores, né? A agricultura sustentável não é mais moda, é uma realidade, é uma coisa que os produtores buscam, é uma exigência do mercado. Então, o Alkaline Power vem frente a isso, né? Uma potencial tecnologia para uma agricultura limpa e sustentável que não vai deixar nenhum tipo de resíduo para o produtor, para o meio ambiente, para o consumidor final. Então, foi bastante prazeroso iniciar esse estudo com esse produto. Nós iniciamos, como o senhor Rodrigues acabou de mencionar, a escrita de um capítulo que está disponível no manual científico para vocês. Ficou um capítulo robusto, bastante interessante, que dá bastante informações relevantes para que vocês possam se preparar na abordagem junto ao produtor. É interessante mencionar que desde o pequeno, médio ou grande produtor, eles estão cada vez mais tecnificados, informados. Então, é importante que se estude esse capítulo para chegar mais preparado naquilo que vocês estão propondo para os produtores. Nós realizamos um levantamento bibliográfico, foram 62 trabalhos, 62 publicações, onde mostram os benefícios dessas tecnologias, como magnetismo, infravermelho, ionização, tecnologias que estão incorporadas no Alkaline Power. E nós levantamos, ao longo de vários trabalhos, que mostram os benefícios na agricultura. Quando eu digo agricultura, nós temos vários setores na agricultura. A fruticultura, a horticultura, a parte da pecuária, a parte de aves, de sementes. E em todos os trabalhos, em todo esse levantamento, a gente pôde observar e relatar algum tipo de benefício em todas essas áreas. Para isso, para realizar esse levantamento, nós utilizamos 5 bases de dados científicas, são periódicos de bastante relevância no setor agrícola. E, como eu mencionei, foram 62 trabalhos, né? E todas essas pesquisas enfatizam algum tipo de benefício dessas tecnologias na agricultura. Aqui é só para vocês entenderem a relevância desse assunto. Foram pesquisas publicadas em diversas áreas do mundo, Estados Unidos, Europa, China, Japão. Cerca de quase 30% das pesquisas realizadas foram aqui no Brasil. Então, tem pesquisa, publicação, que mostram a comprovação científica e os benefícios em diversas partes do mundo, né? E em todas elas a gente verificou que essas tecnologias possuem um potencial para a agricultura, para a avicultura e para a pecuária de corte, pecuária leiteira. E o mais interessante, a maioria dessas pesquisas, cerca de 84%, mostraram benefícios, né, entre, por exemplo, um animal tratado com água convencional e um animal tratado com a água que estava submetida a essas tecnologias. Eles observaram em alguns atributos benefícios, elevação de produtividade,
quando o animal era tratado e submetido às tecnologias. Então, esse cenário mostra a relevância do que nós estamos falando aqui, a relevância do produto e das tecnologias para o setor agrícola. Aqui, só uma introdução sobre a importância da água, vocês já estudam, já é muito dito isso, né, no treinamento de vocês, a importância da água como um elemento essencial para a nossa vida, para a vida dos pets, como um todo, é um elemento essencial e para a agricultura também, né, é um elemento essencial para o desempenho das plantas, para o desempenho dos animais. No caso dos animais, é utilizado para saciar a sede, para higienizar, para produzir o alimento que os animais vão consumir. Então, é um elemento essencial, porém, nós sabemos que escasso, né? Há uma tendência, uma preocupação mundial de se utilizar cada vez mais de uma forma eficiente a água na agricultura como um todo, né? No consumo. E na agricultura, especialmente, nós utilizamos muita água. Né, cerca de 70% do consumo mundial de água potável é para a agricultura. E no Brasil, essa porcentagem é ainda maior, cerca de 72%, porque o Brasil, né, tem uma grande extensão territorial, nós temos um setor agrícola super desenvolvido, então nós utilizamos muita água. Então, isso tem se tornado um problema, uma preocupação e alvo de políticas públicas. Como produzir mais, já que a população está cada vez mais crescente, como produzir mais utilizando menos água. E por que eu estou enfatizando nesse grande desafio? Porque no nosso estudo, um dos principais benefícios que nós observamos foi a economia de água, que é uma preocupação mundial, é uma preocupação dos produtores, produzir cada vez mais utilizando cada vez menos água. Em termos de área, para vocês terem uma noção do cenário em que vocês poderão atuar, né, onde que o alkaline pode ser absorvido no setor, cerca de 8 milhões de hectares de áreas no Brasil são irrigadas. 8 milhões, é muita área que vocês podem explorar e propor a utilização do produto. E isso é uma tendência de crescimento. Até 2040 tem uma projeção aí que isso vai aumentar em 51%. Então, de 8 milhões de hectares que nós temos irrigados hoje, há uma tendência de que se vá para 12 milhões de hectares. E está todo mundo no setor agrícola buscando tecnologias e inovações para otimizar o uso da água, produzir mais usando menos água. E isso é um grande desafio. Acho que em tudo, em todos os setores, mas principalmente na agricultura, né? Usar cada vez uma água de qualidade e em quantidade. Então, aqui, ó, já tem tá uma moda, né, essa questão de startup, de inovação na área da agricultura, é justamente isso, buscando tecnologias para melhorar todo esse processo da utilização de insumos. Tudo para uma agricultura mais sustentável, lógico, pensando no meio ambiente e também no bolso do produtor. E, apesar, então, visto esse cenário, né, dos benefícios que essas tecnologias podem trazer para a agricultura, como o magnetismo, o infravermelho, a ionização, visto essa importância e as comprovações científicas que nós observamos no levantamento bibliográfico... Tá, obrigada. Água tratada. E, visto esse cenário dos benefícios comprovados no levantamento bibliográfico, e o desafio que a agricultura enfrenta, né, de utilizar cada vez menos água, produzindo cada vez mais, é o que os pesquisadores do setor vêm defendendo e buscando essas tecnologias, e a gente observa que eles defendem que o uso da água para irrigação ele pode ser reduzido utilizando magnetismo, infravermelho, ionização, que são todas as tecnologias que estão aí incorporadas no equipamento, no Alkaline Power. O que esse produto pode fazer para a água, né? Por que ele melhora o uso, a eficiência do uso da água? Aqui, vocês já sabem, mas a água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Né? Aqui é uma ilustração esquemática, essa primeira imagem aqui é uma ilustração esquemática de uma molécula de água. E essa interação, essa diferença de cargas entre os átomos forma
pontes, formam ligações extremamente fortes entre as moléculas, que nós chamamos de clusters. Acho que vocês já ouviram falar isso também, já tem relatos nos outros manuais científicos, isso deixa a água mais pesada, né? Até para a nossa utilização, para a utilização do PET. Então, essas tecnologias, magnetismo, infravermelho, ionização, ela rearranja esses clusters, quebra, formando moléculas menores, né? E isso deixa a água mais leve. Então, a planta consegue absorver de uma maneira melhor essa água que está disponível ali no solo. Com isso, consegue absorver melhor os nutrientes, os minerais. Então, otimiza todo o processo como um todo da utilização da água pela planta. Então, essas tecnologias presentes no produto, no Alkaline, deixam a água mais leve, facilitando a sua utilização. Aqui é só para mostrar aqui o campo magnético, infravermelho e ionização, como eu disse, proporciona esses rearranjos do clusters. E a planta consegue usar, as plantas e os animais, tá? Consegue usar de uma forma mais eficiente, trazendo benefícios para as plantas como um todo. E o visto que ele faz na água, né, já que ele faz esse rearranjo nos clusters, nas moléculas e deixa mais disponível, visto isso, a planta consegue absorver melhor. O que ele faz nas plantas? Né, ele auxilia no aumento da produtividade de algumas culturas. Vou mostrar mais adiante no nosso trabalho, onde nós realizamos os estudos com alface, a gente pôde observar o aumento de produtividade de 1 tonelada por hectare quando a gente tratava com o Alkaline Power. Isso porque absorvia melhor a água, os nutrientes. Além de absorver melhor a água, o que mais que ele faz? Ele auxilia no desenvolvimento das raízes. O que a gente tem que pensar? Que a raiz, numa planta, ela é a boca da planta. Né? É por onde ela vai absorver a água, é por onde ela vai absorver os nutrientes. Então, quando você tem um melhor desenvolvimento desse órgão, que é essencial para a planta, você tem um melhor desempenho, crescimento, utilização dos nutrientes, minerais da planta como um todo. Aqui é uma ilustração de um trabalho que foi realizado em roseiras, onde eles aplicaram água tratada com magnetismo, infravermelho e ionização. E eles observaram essa foto aqui da esquerda, eles observaram que tem um melhor desempenho, um melhor crescimento desse órgão. Então, ajuda a planta como um todo, que é por onde ela vai absorver todos os nutrientes. A gente também observou isso no nosso experimento com alface, onde teve também um melhor desempenho, um melhor crescimento das raízes, quando tratadas com Alkaline Power. Então, isso vai melhorar toda a característica da planta, toda a funcionalidade da planta, quando tratada com essas tecnologias, porque ela vai absorver melhor os nutrientes. Outra coisa importante a ser dita, o que essas tecnologias agem não é só na planta, mas até mesmo no solo. A água tratada com essas tecnologias, ela permite que o solo fique mais úmido. Quando o solo fica mais úmido, é melhor para o produtor, porque menos ele vai ter que irrigar aquela área. Então, isso vai representar economia na produção. Então, também traz esse tipo de benefício, tá? E vai aumentar a permeabilidade aí da água pela membrana, o fluxo iônico, porque, como eu mencionei, a água está mais leve, começa a penetrar melhor, mais facilmente na planta e otimizar todo o sistema da planta. Não só na planta, a gente também começou a observar a ação dessas tecnologias nas sementes. Né? A gente coloca a semente no solo, tem o processo de germinação, emergência. E, às vezes, esse processo é um pouco lento, e já há relatos na literatura que, quando essas sementes são tratadas com água, submetidas a essas tecnologias, a semente começa a germinar e emergir mais rápido. Por que isso é importante? É importante porque, a partir do momento que uma semente germinava com água convencional em 10 dias, e uma semente tratada com essas tecnologias germina em 7, o produtor teve um ganho de 3 dias ao longo do ciclo da sua cultura.
Isso representa menos gasto, ele vai colher antes e vai ter o ganho antes da sua produção. Então, esse ganho também para as sementes é muito importante e relevante para o produtor. Aqui já é na parte de animais, onde também tem muitos relatos científicos da ação dessas tecnologias em aves, na pecuária de corte, na pecuária leiteira, né, nos pets também vocês têm produtos aí para pet, então se também tem benefícios para animais de grande porte, certamente terá também benefícios para os pets, né? Em aves, por exemplo, eles trataram um lote de aves com água convencional e um lote de aves com água submetida a essas tecnologias. E o que eles observaram? Uma melhor qualidade na casca do ovo das aves tratadas com essas tecnologias, né? Magnetismo, infravermelho, ionização. Nos animais de grande porte, também há relatos científicos, comprovações científicas de que essas tecnologias melhoram a digestibilidade dos nutrientes em bovinos. Isso vai fazer com que ele fique mais saciado, beba menos água, e isso vai representar o quê? Sempre economia. Sempre isso que a gente tem que pensar. O produtor, ele quer uma agricultura sustentável, ele quer um manejo sustentável, mas isso tem que impactar diretamente também no bolso dele. Então, a utilização dessas tecnologias proporciona essa economia. E há relatos também de aumento na produtividade de leite. Visto todo esse levantamento, né, a relevância do que nós observamos na literatura, de publicações em diversas regiões do país, e para mostrar para vocês o cuidado do senhor João Rodrigues, da senhora Zenilda, em trazer mais credibilidade, né, não ficar só na teoria do que se tem publicado em outros países, eles quiseram fazer um estudo próprio, um estudo experimental, baseado num delineamento científico de como o Alkaline Power pode trazer benefícios para a agricultura. Então, vocês têm todo um embasamento teórico científico e tem a comprovação do próprio produto. Então, nós realizamos um estudo, um experimento. Olha só, essa é a gloriosa Exal, que nós chamamos de gloriosa. É a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Então, nós realizamos o estudo na universidade, na fazenda experimental da universidade, na Fazenda Areião, que fica localizada em Piracicaba. Esse estudo foi todo feito dentro de um delineamento experimental. Foi realizado em agosto a setembro de 2021. E nós realizamos o estudo na cultura do alface. Por que nós começamos com o alface? Primeiro que é uma cultura bastante relevante para o nosso país, em termos de tamanho econômico, e por ser uma cultura de ciclo curto, né? Com 35, 40 dias você já colhe o alface, então era uma forma da gente ter um resultado mais rápido para poder trazer essas comprovações científicas para vocês. E como que nós realizamos esse estudo? Algumas parcelas. Uma parcela nós tratamos com água convencional, e nós precisávamos também entender como que era o comportamento do dispositivo em diferentes doses. Então, nós utilizamos uma caixa d'água de 500 litros com um Alkaline Power e outra caixa d'água de 1.000 litros com um Alkaline Power. E aí a gente foi fazendo a aplicação dessa água ao longo do ciclo do alface. É importante relatar que a única variável que teve no experimento foi o tipo de água. Tá? Então, aqui estão as amostras, todas estão com o mesmo tamanho de vaso, com o mesmo tipo de substrato, todas receberam a mesma quantidade de adubação, a mesma quantidade de insumos em geral. Cada mudinha dessa estava com o mesmo tamanho. Então, a única variável que teve nesse experimento foi o tipo de água. Água convencional, o alkaline a 500 litros e o alkaline a 1.000 litros. E a gente foi acompanhando, então, a evolução da alface ao longo do ciclo. A irrigação era por sistema de fertirrigação, que são essas canaletas que irrigam diretamente a muda, tudo mecanizado, automatizado. E o que nós avaliamos nesse experimento? A gente queria avaliar
observar como o Alkaline Power poderia interferir no maior número de atributos da cultura. Então, a gente avaliou número de folhas, tamanho de planta, diâmetro de copa, matéria fresca. O que é matéria fresca? É o peso total do alimento. Então, isso é importante porque muitos dos produtos hortícolas são vendidos por peso. Se você está propondo um produto na agricultura que vai aumentar peso, isso vai representar ganho para o produtor. Tá? Então, a gente também avaliou essa questão da matéria fresca. Produtividade do alface, produtividade do uso da água e a evapotranspiração, que eu vou explicar rapidamente para vocês o que é. A gente teve resultados muito interessantes nesse experimento, nesse estudo, e foi bastante animador, porque tudo que estava relatado no capítulo do manual científico, tudo que foi observado por outros pesquisadores do Brasil e outros pesquisadores internacionais, nós conseguimos comprovar na prática, com o nosso experimento, com o nosso dispositivo, a ação dessas tecnologias também. Então, o que a gente observou? O primeiro atributo importante foi ganho de matéria fresca total, ganho de peso. Então, quando aplicado o Alkaline Power, a gente teve um ganho aí de até 11% de matéria fresca total na alface. Tá? Então, isso representa mais peso do alimento, mais ganho para o produtor. Então, observe que enquanto a alface tratada com água convencional pesava 350 gramas, com o Alkaline Power em diferentes doses foi para 374, 392 gramas. Então, aumento de peso. Outra questão interessante, matéria fresca da raiz. Lembra que eu mostrei para vocês um trabalho em roseira, onde já havia sido identificado ganhos de raiz? Com o Alkaline Power, a gente conseguiu observar isso também em alface. Por que é importante a raiz? Como eu mencionei, é a boca da planta, é por onde ela vai absorver água, nutrientes. Então, é importante desenvolver esse órgão na planta, porque ela vai ter um benefício como um todo, no seu crescimento, na sua fisiologia. Então, quando tratado com o Alkaline Power, teve uma maior matéria fresca da raiz, aí um aumento de 15%. Então, veja aqui um gráfico também para vocês, ilustrando. Essa primeira barra é o tamanho de raiz da água convencional, e quando a gente vai aplicando o alkaline, tem um aumento no crescimento de raiz. Então, essas tecnologias influenciam diretamente nesse órgão, né, nesse importante órgão. E aqui é para comprovar, correlacionar o que nós observamos na prática com o alkaline com o que já havia de relatos na literatura internacional. Essa aqui é uma imagem para vocês não verem só em gráficos, né, mas em fotos, mostrando aí o crescimento. Essa primeira imagem é a testemunha, que é a alface tratada com água convencional, e as demais são a aplicação das tecnologias no alkaline. Então, chegou a ter aí uma diferença significativa quando tratado com o dispositivo. Agora que é um outro atributo que nós avaliamos a ação do Alkaline Power, que é na evapotranspiração. Vou resumir muito para poder ficar mais fácil de entender o que é a evapotranspiração e por que isso é tão importante. O Alkaline Power influenciou diretamente nesse atributo. A evapotranspiração é a evaporação, é a perda de água do solo mais a transpiração da planta. Então, quando a alface foi tratada com o Alkaline Power, ele reduziu esse processo, ou seja, ficou mais umidade no solo e menos transpiração da planta. Então, teve menor uso da água ao longo do ciclo da cultura, né? Essa linha vermelha representa a água convencional e a linha azul mais clara representa a utilização das tecnologias do Alkaline Power. Então, note a diferença, né, que há entre a linha vermelha e a linha azul. Isso mostra uma economia de 21% de utilização da água ao longo do ciclo da alface. A gente fala assim, 21%, é muita coisa, gente, quando vocês pensam numa grande produção, numa grande área. Isso assim, representa muito em termos de benefícios ambientais, de economia de água e até mesmo economia financeira,
para o produtor. Então, nós observamos isso e já havia relatos também na literatura nacional e internacional que magnetismo e essas outras tecnologias interferiam nesse atributo que nós chamamos de evapotranspiração. Tá? Então, aqui é só todos os trabalhos que comprovam, né? E por que isso acontece? Por que tem essa economia? Justamente porque a água está mais leve, ela não tem tanto os clusters, então a planta consegue absorver de uma forma mais eficiente, não tem tantas perdas. O pouco que ela consegue absorver, ela consegue utilizar de uma forma mais eficiente essa água. Tá? Então, aqui, em números, ó, a evapotranspiração na testemunha foi 81, e com o Alkaline Power foi para 64. Então, foi 21% menos de água ao longo do ciclo. Só que o que é mais interessante aqui? Não teve só economia de água, teve aumento de produtividade. Então, veja que para produzir 1 quilo de alface, usando água convencional, a gente precisava de 26 quilos de água. Para produzir o mesmo quilo de alface, usando o Alkaline Power, a gente precisou de 19 quilos de água. Então, aumentou a produtividade do uso da água, você melhorou a eficiência do uso da água, além de aumentar a produtividade em 1 tonelada por hectare, nas condições em que esse estudo foi realizado. Então, é uma economia bastante significativa para o setor como um todo, né? Que é tudo que os produtores, pesquisadores vêm colocando esforços em pesquisa e inovação, produzir cada vez mais, utilizando cada vez menos insumos. O que é interessante também, já ouvi relatos, né, o Éder comentou comigo, em que produtores que já estão utilizando a tecnologia, eles observam uma melhor eficiência na aplicação de fungicidas, inseticidas em geral. Observam essa melhor ação e eficiência quando utilizam uma água tratada com essas tecnologias. É justamente por isso, como você está tornando a água mais leve, mais permeável, todo o processo de absorção e permeabilidade da água fica mais eficiente, né? E você propor para o produtor que você vai proporcionar a ele economia na aplicação, também é tudo que um produtor quer, porque o custo de aplicação, a hora e a máquina, é tudo muito caro. Então, a hora que você oferece uma tecnologia a ele, que vai melhorar também a otimização da aplicação de insumos, isso é de extrema relevância e importância para o setor. Depois nós avaliamos, como eu mostrei lá no início, inúmeros atributos. Alguns a gente não viu nenhuma diferença estatística entre os tratamentos, e apesar de não ter diferença estatística, mesmo assim a gente observou que em números brutos os maiores valores eram relacionados ao Alkaline Power, então foi possível comprovar na prática, no nosso experimento próprio, todos os benefícios que essas tecnologias podem proporcionar para a agricultura, né? Como no caso da presença de macro e micronutrientes, aqui também a gente observou um maior aumento desses nutrientes quando tratado com o Alkaline Power. Então, como conclusão de tudo que nós levantamos no capítulo, que consta no manual científico, tudo que nós levantamos no experimento, no estudo, que também está publicado na íntegra no manual científico, o que nós concluímos? Que o dispositivo Alkaline Power, ele melhora a eficiência do uso da água para a cultura do alface, proporcionando aí uma economia de 21% do volume de água utilizada durante o ciclo da cultura. Ele diminui a evapotranspiração da planta, né, a perda de água pelo solo, a perda de água pela planta. Então, se ela perde menos, o produtor tem que irrigar menos. Então, ela diminui essa evapotranspiração. Também está relacionado ao aumento de comprimento de raiz, que é, como eu mencionei, a boca, né, da planta. Então, utiliza um menor volume ao longo do ciclo. Então, além de proporcionar essa economia de água, também aumentou a produtividade da cultura em 1 tonelada por hectare, aumentando aí de forma significativa a matéria fresca, o peso do produto final. Aqui consta o manual científico. Então,
nós podemos dizer sim que o Alkaline Power, com a nossa própria comprovação científica, com todos os estudos relacionados, que é sim uma potencial tecnologia a ser aplicada e utilizada na agricultura, seja para pequenas culturas, grandes culturas, animais de pequeno ou grande porte. Tem muitas comprovações aí que podem auxiliar vocês no momento da abordagem junto ao produtor. Tá? Pesquisas nacionais e internacionais, e agora a própria pesquisa de vocês com o Alkaline Power junto a uma instituição referência no setor. Bom, pessoal, é isso. Não sei se a palestra ficou muito técnica, se foi possível explanar, mas qualquer dúvida eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Barulho, aplauso! Obrigado, Eva.